Olá pessoal, tudo bem? Então saiu essa matéria aí uns dias atrás no Infomoney que eu achei muito interessante. Nossos parabéns aí a Bruna Furlani, que escreveu aí o conteúdo. E tem indicação de Tesouro Direto, que é o que nós vamos focar agora, explicar para vocês aqui o racional deles e partir também para nossa opinião e os nossos comparativos. Bom, começando aqui, tem aqui Dennis Kack, que é o CEO da gestora Brainvest. E você, para entrar lá, tem que ter no mínimo 10 milhões de reais, então a coisa é forte, certo? Ele diz aqui, ó. Se o juro neutro estiver perto de 6,5, entendemos que ainda será estruturalmente muito baixo, o que força a ida para ativos de risco. Olha aí, pessoal, eles estão achando que vai ficar no 6,5 ao invés do 7 e não é pouco dinheiro, hein? Ao invés do 7 do Boletim Focus, e ainda consideram isso muito baixo. Então, quais seriam os ativos de risco no Tesouro Direto? Tesouro IPCA longo, certo? Claro, e prefixados. Bom, então, aqui na parte, ó, na renda fixa, diante de um cenário de pressão inflacionária, boa parte dos especialistas crê que há oportunidades em títulos públicos, então Tesouro IPCA, atrelados à inflação, com um prazo de investimentos mais longos entre 2035 e 50. Então, ou seja, parece que eles ainda estão com o rol antigo na cabeça, em que nós tínhamos os tesouros IPCAs com juros 35 e 50. Só que esses papéis não estão mais no rol, né? Nós temos o 40 e o 55 no lugar. Nós temos o 35 principal e o 45 principal. Então fica ali, né, pessoal? Eu acho que, na verdade, o IPCA 35 principal até o fim da curva. Eu acho que é mais ou menos isso que eles querem dizer. O que tem risco de marcação a mercado, quer dizer, você comprar numa taxa baixa e eventualmente a taxa vir a subir, certo? Mas como é que nós nos defendemos disso? Com aporte fracionado basicamente e também investindo um pouco nos tesouros IPCAs que pagam juros, porque aí você vai pegar aquele juro e vai reinvestir. Bom, aí nós temos aqui, vamos ver aqui, ó, a Wagner Ronck fala também com uma carteira de 50 mil, ó, e aí o ticket mínimo para entrar aqui na gestora dele é de 5 milhões de reais, também é caro o negócio, certo? Ele fala assim, ó, perfil conservador, ó, 40% em títulos indexados à inflação. Ele fala especialmente privados, mas nós não vamos ler essa parte, tá? Porque investimento em título privado de crédito, minha gente, são debentures, né? E aí nós estamos correndo o risco da empresa, certo? Nós gostamos e preferimos o Tesouro Direto. Então, 40% em títulos da inflação, 15% em pré-fixados e 15% em pós-fixados, que é o Tesouro Selic. Então, né, eu gostei da alocação, tá? Essa alocação eu achei bastante ilustrativa e aí eu já fiz aqui com base nos números que ele deu. Claro, ele fez com 70% da carteira, 30% certamente vão ser ações, tá? E fica uma pizza assim, tá? E transformando ali, daria algo aproximadamente de 60% em Tesouro IPCA, 20% nos pré-fixados e 20% no Selic. É um pouquinho diferente do que eu costumo falar no canal. A minha carteira de Tesouro Direto atualmente está em 90% Tesouro IPCA e 10% em pré-fixados. Não tenho Tesouro Selic e estou feliz assim, tá? Então, pessoal, mas eu gostei, tá? Eu gostei. Eu acho que isso aqui talvez seja, talvez se encaixe aí para muitos investidores, para muitas pessoas. Já esse analista aqui, ó, diz o seguinte: ao olhar para os títulos atrelados à inflação, ele afirma que o foco está em papéis privados, o foco, né? Quer dizer, o principal deles é papel privado, mas nós não. Com investimento mais alongado a partir de 2030. Então, quer dizer, aqui ele já inclui o rol atual do Tesouro, né? Que nós temos ali
começando em 2030 os papéis que pagam juros. E aí, pessoal, aqui é que está a cereja do bolo, ó. No caso dos papéis públicos, a preferência é por títulos com prazos de 5 anos. Interessante que ele não fala no IPCA 26, certo? Que é a recomendação do Santander. Ou seja, especialmente o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2026, e é isso mesmo, é o pré-26, que paga um prêmio aproximadamente de 8,5, e no dia que eu estou gravando o vídeo, que é o dia 28 de julho, 8,8, certo? O mercado estressou aí e prêmio o título, o prêmio melhorou, o título está pagando mais e aí o preço ficou um pouco mais barato para quem vai comprar, porque lá no vencimento é um prefixado, você sempre terá, quanto, gente? R$ 1.000, tá? Então eu vou depois mostrar mais no detalhe isso aqui. Na avaliação do gestor da Blue 3, o mercado está precificando uma inflação exagerada. Olha aí, pessoal, que interessante isso, não? Interessante essa opinião, certo? Uma opinião aí um pouco discordante da imensa maioria do mercado. Mas é que também uma coisa tem que ser dita, né, minha gente? Enquanto houver um fator estressando, e claro que a inflação é um fator estressante, a pressão vai ser forte até o mais amargo fim, tá? A gente vê esse comportamento no mercado, ó, diversas vezes, tá? A pressão é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, até que até que o Copom chega e diga assim: tá, nós vamos parar de aumentar nesse nível aqui, aí o mercado dá um chilique geral e depois se acomoda. Por que eu digo assim, até de maneira irônica? Porque quando no primeiro movimento de queda da Selic de 14,25, quando parou em 6,5 e o mercado estava esperando mais quedas, e aí o Banco Central parou, isso era a época do Temer ainda, o que aconteceu? O mercado deu uma estressada violenta ali por umas 2, 3 semanas e depois acalmou, tá? Por quê? Porque eles queriam que o movimento continuasse. Por quê? Porque eles estavam ganhando com a valorização dos PUs e a queda das taxas, tá? Agora eles querem que a Selic aumente basicamente para ganhar a moleza que é o Tesouro Selic, tá bom? Então, olha só, quando você tem o prefixado e a inflação cai, você tem um ganho. Então, nós temos aí uma perspectiva de que a inflação caia, teórica, sim, sim, muito sim, tá? Por quê? Porque não adianta, gente, subir a taxa Selic é uma medida recessiva, é uma medida que freia a economia, tá? Não imaginamos que a inflação permaneça nesse patamar, considerando a meta de 3,25 do Banco Central para 2023, tá? Então, vamos dar uma olhada agora em algumas projeções que eu fiz aqui, que eu vou explicar da onde que vem os números. Primeiro eu fiz uma projeção bem absurda, tá? Com uma inflação de 9% esse ano, 6% ano que vem, porque a Selic vai continuar subindo, se ela tiver que subir para 10% para frear essa inflação, o Banco Central vai subir. E depois disso se acalmando, exatamente como aconteceu em 2015. 2015, 10,6%, depois 6 e pouco em 2016 e 3% em 2017. Tá? 4% em 2018, aí 2019 4,20%, depois 2020 4,5% e agora esse número assustador que nós estamos vivendo. Tá? Então assim, ó, cai até mais do que isso, tá? Então, mas eu fiz aqui uma estimativa bem pessimista para aquelas pessoas que estão ainda com o prefixado e estão ainda muito assustadas, né? E eu falei em outros vídeos, olha, quem tem uma taxa média de 7% aí, fique tranquilo, continuo dizendo isso, mesmo que esse ano o prefixado perca para a inflação. Se a pessoa tem o prazo aí para 26, tá tranquilo, certo? Se a gente pegar as taxas de 8,5, 8,8 de agora, tá super tranquilo, certo? Taxa bruta, claro, tem que tirar o imposto de renda e a B3, mas tá super tranquilo porque a média de inflação aqui é 5,5. E essa projeção é, como eu falei, uma projeção absurda, uma projeção fora do radar, por enquanto. Já uma projeção mais coerente seria 7,5, que é
a média do nosso canal, tá? Da nossa projeção, 7,5% para esse ano, caindo ainda timidamente para 6% ano que vem, 4,5% e 4% até o vencimento do papel. Vence 1º de janeiro de 26, por isso que o ano de 26 não está aqui. Olha, fica 5,20 e você garante aí, quem tem 7% está tranquilaço, quem tem 8, 8,5, 8,8 tá aí com ganho real acima da inflação, certo? Pode-se argumentar, mas o IPCA 26 paga mais, agora paga mais, certo? E IPCA mais 3,8, mais 3,7, não sei quanto que vai estar no dia que você estiver vendo o vídeo, mas é a recomendação dele, eu estou analisando a recomendação dele e parece interessante, tá? E usando os números do Focus, os números do Focus, gente, aí temos isso aí, né? 6,5 na inflação desse ano, 3,8 para o ano que vem e 3,25 na perenidade. Eu coloquei 3,5 em 2025, tá? Para não ficar tão sem graça essa projeção, tá? 4%. 4%, a metade do que o papel paga hoje. E aí, pessoal, fica num ponto de equilíbrio, né? Quanto que paga o IPCA 26? Quase 4. Isso é a inflação média do prospectiva, futuro, tá? Isso aqui é projeção, tá? Projeção. Antes que alguém caia de paraquedas aqui e diz que eu tô dizendo que a inflação vai ser isso. Não, eu tô colocando várias projeções para a gente ter vários cenários possíveis. Esse aqui é o mais otimista até, eu acho, o do Focus, que costuma errar, tá? Então, gente, olha só, pega aí, ó, um pouco mais de 4% na inflação prospectiva, um pouco menos do IPCA 26 dá 8, tá? Arredondando aí a grosso modo. E o prefixado pagando 8,5, 8,8. Então, ó, fechou a lógica. O prefixado tem um prêmiozinho a mais do que a estimativa média do mercado. Tá aí, pessoal, tá aí, tá? Vamos dar uma olhada agora na tabela do Tesouro. Então, isso aqui é a abertura do dia 28 de julho, em que as taxas abriram bem altas ainda. Eu não sei quanto que vai estar no dia que o vídeo for ao ar, certo? E aí nós temos aqui, ó. Vamos pegar esse pré-26 a 877, R$ 689, tá? Então, R$ 689, vamos fazer aqui uma continha. Ele vai valer 1.000 no futuro bruto, tá? Menos 689 com 38, R$ 310. Vamos dividir pelo que a pessoa paga hoje nessa taxa para ter uma ideia da rentabilidade bruta total do período. Bruta total do período. Olha aí, pessoal, 45%. 45% de aumento de capital, de aumento de patrimônio ao longo aí de 5 anos. Tá? Então, assim, ó, não é totalmente sem base que os caras estão recomendando o pré-26, tá? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que dá sim para ter esse papel, certo? Mas numa escala pequena da carteira. Vocês já estão cansados de me ouvir falar que a gente gosta de no máximo 10% da carteira em pré-fixados, tá? Mas tá aí, pessoal. Eu acho que a informação é importante, a gente tem que ver vários lados da moeda, vários aspectos da moeda, e é como eles disseram no começo da matéria ali do Infomoney. Se a Selic estacionar em 6,5%, e isso é bem debatível hoje em dia, nós ainda teremos um juro estrutural baixo, e sim a pessoa poderá sim continuar se expondo a risco. Prefixado é risco puro, gente. É risco puro, certo? Porque depois que você comprou nessa taxa, não muda mais, tá? Aqui não muda mais nada, nada. O Selic ainda muda, o Selic ainda pode subir, pode cair, etc. E os IPCAs também vão oscilar conforme a taxa do IPCA, certo? Agora, aqui no prefixado, nada muda. Do ponto de vista de organização, é ótimo, né? Porque você sabe exatamente o que vai ser o que você vai receber. Mas é duro, é dureza aguentar a oscilação e ver o papel desvalorizar
quando a taxa estressa e a taxa sobe. Então é dureza, tá? Mas aí como é que a gente administra este risco? Com uma exposição menor, tá? E se você começar a aumentar a exposição no pré-fixado, o que eu sugiro é que você tenha um escudo com igual quantidade financeira em IPCA 26, tá? Então, por exemplo, assim, ó, você faz aí uma exposição aí, vamos dizer que você coloca 10 mil reais no pré-26 e 10 mil reais no pré-24, certo? Para você ter o emocional e a estrutura assim, a inflação continua subindo, Selic continua subindo, o mercado está desesperado, as taxas continuam subindo e você já botou 20k aqui, tenha 20k no IPCA 26 também. Porque você sabe que se a inflação continuar disparando, isso aqui vai cobrir o eventual prejuízo, que na verdade pode nem acontecer, porque como a gente viu aqui, isso aqui é importante, pessoal, temos que ter a média do período inteiro, e vejo que numa estimativa bem pessimista, a gente vê que esse prefixado tem muita margem para inflação. Voltando àquelas continhas que a gente sempre faz no canal, tá? Não seria diferente que eu deixaria de fazer a continha hoje, tá? Vamos ver. 8,77, 1,0877. Vamos tirar a taxa de prêmio do IPCA 26 dele. Olha aí, ó. Para ele ter o mesmo prêmio do IPCA 26, a inflação no máximo média anual até o vencimento 4,7. 4,7, tá? Então, nessa primeira simulação, o IPCA 26 ganha. Nessa segunda simulação, o IPCA 26 ganha. E na terceira simulação, que é a do Focus, o prefixado ganha. Com certeza eles estão usando alguma estimativa entre as médias do Focus e a média que eu coloquei aqui, certo? Eu acho que é um pouquinho menos otimista que a média do Focus, mas eu não sei os números dos caras, tá? Só estou supondo aqui. Então, pessoal, assim, ó, bastante conteúdo aí, certo? Aprecie com moderação, tá? Prefixado é prefixado, certo? Não dá para pegar tudo que tem e jogar tudo no prefixado, porque aí vai dar ruim, tá? Isso é líquido e certo. Né? Depois vai vir a pessoa aqui dizendo no comentário que investi 50 mil no prefixado e agora a taxa tá 10%. Pois é. Então assim, ó, olha bem o que eu tô falando. É uma coisa didática, não é recomendação. Mas para você estar protegido nos prefixados, tenha igual quantidade financeira no IPCA 26, tá? Eu acho que essa dica aí simplesmente é de ouro. Te faz evitar de perder dinheiro, ao mesmo tempo em que você pode arriscar um pouquinho para tentar ganhar um pouquinho mais, se a previsão dos caras e a recomendação dos caras estiver correta, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.